O Santuário da Nova Aliança. O entendimento das verdades divinas foi sendo permitido ao homem através dos tempos, e uma luz maior sobre a figura de Jesus foi alcançada em fins do século XIX através de um enfoque na doutrina do santuário, o tema mais recorrente em toda a Bíblia. A herança eterna prometida e firmada pela aliança é a salvação da humanidade, e esta é apresentada didaticamente por Deus através dos serviços do santuário. Segundo o livro Pelo Sangue do Cordeiro, do Dr. Vanderlei Dornelles, diante da necessidade de comunicar aos seres humanos o plano da salvação, Deus decide usar um recurso visual, o santuário, cheio de cores, formas, desenhos, ritos e figuras. Para o pastor Adriane Mille, na série O Santuário, apresentada em 2018 e disponível no YouTube, o santuário é a janela que se abre para entendermos melhor todas as demais doutrinas da Bíblia, não sendo um fim em si mesmo, mas uma placa indicativa, apontando e descrevendo melhor a Jesus. Segundo o pastor, sem o santuário ficamos com uma visão pálida de Jesus e não podemos nos relacionar com Cristo sem conhecê-lo verdadeiramente. O pastor aponta o Salmo 73, em que o salmista Asaf mostra como o santuário ampliou sua percepção das verdades divinas. Dos versos 1 a 16, Asaf lamenta as injustiças e chega a julgar que de nada vale sua fidelidade a Deus, até que no verso 17 ele entra no santuário e então descobre que o melhor mesmo é estar com Deus. Vamos ler o que Ellen White escreve em O Grande Conflito, página 423. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos horizontes ao trazer a lume a posição e obra de seu povo. A doutrina do santuário tanto marcou o início da teologia adventista como aponta para o cumprimento final da promessa da aliança, que ocorrerá na volta de Jesus. Desde o início até suas páginas finais, a Bíblia registra como se processa o plano de salvação, e o santuário nos permite vislumbrar a figura de Cristo, concretizando, uma a uma, todas as etapas dos serviços ali representados, faltando apenas, para concluir a promessa da eterna aliança, sua volta triunfante à terra, não mais como o servo sofredor, mas como o Rei, revestido de toda a honra e toda a glória. O primeiro esboço do plano de salvação foi ilustrado no Éden, com a morte do animal inocente para cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas a lição que Deus queria ensinar ficou mais clara diante do altar de pedra erguido por Abraão no Monte Moriá para sacrificar seu filho Isaque. Quando o pai da fé ergueu o cutelo para sacrificar o filho, Deus suspendeu seu braço e lhe apresentou um carneirinho para que imolasse em lugar de Isaque. Ficou entendido que Deus providenciaria um substituto para que a justiça divina não recaísse sobre o pecador. Cristo é o Cordeiro que nos substitui para que não morramos pelos nossos pecados. Deus deixa claro que quer um relacionamento íntimo com o homem desde a criação, quando separa e abençoa um dia especial, um sábado, templo ou santuário no espaço, para encontro da criatura com seu Criador. Para o povo israelita que vai atravessar o deserto, partindo do Sinai, Deus instrui que construam um tabernáculo. Vamos ler, está em Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Em Levítico 26, versos 11 e 12, Deus confirma: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá.
Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. O capítulo 9 de Hebreus chama nossa atenção para a diferença entre o santuário construído por mãos humanas, descrito no Antigo Testamento, correspondendo ao período da chamada Antiga Aliança, com o que passa a ocorrer na era cristã, desde que Cristo se ofereceu como o legítimo cordeiro capaz de lavar os pecados do mundo. O santuário terrestre, construído segundo o modelo do santuário celeste, apresentado por Deus a Moisés, contava com um pátio e duas partes separadas por um véu. Na primeira, havia serviços diários, e na segunda, no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano o sumo sacerdote oficiava pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Na chamada Nova Aliança, desaparece o santuário terrestre e Cristo entra uma vez no santuário celeste e efetua uma eterna redenção. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Está em Hebreus, capítulo 9, verso 15. O plano de salvação da aliança eterna estava representado nos serviços do santuário terrestre. Através do derramamento diário de sangue de animais sacrificados, o povo aprendia sobre a gravidade da sua desobediência às leis divinas, aprendia que o preço do pecado era a morte e que a aliança prometia o Cordeiro de Deus que viria morrer uma única vez pelos pecados de toda a humanidade. Como o sangue de animais por si só nunca tiveram qualquer poder salvífico, o ritual tinha apenas sentido profético, apontando para o futuro Redentor. Também o sumo sacerdote humano e sujeito ao pecado servia como representação de Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Os sacrifícios diários davam oportunidade a cada pecador de avaliar suas faltas e se arrepender, sacrificando um animal em seu benefício, o que provia meios de serem aceitos pelo Senhor. Essa condição era fundamental para manter a aliança, já que esta se baseava na relação entre o homem e Deus. Ao aceitar o sacrifício do animal em seu favor, o homem estava aceitando as bases da aliança, que incluía arrependimento e tristeza pelos pecados cometidos e decorrente morte para si e vivência para Deus. Ao transferir simbolicamente seus pecados para o animal, o pecador olhava para o lugar santíssimo e dirigia a Deus uma antiga oração hebraica que terminava com as palavras: "Eu volto em arrependimento, e que isso seja para minha expiação." Ao sangrar o animal, reconhecia que fora seu pecado que matara o animalzinho inocente, reconhecia a gravidade da sua transgressão e, ao mesmo tempo, assimilava que sua salvação somente se daria quando um substituto morresse por ele. Para o pastor Adriano Mille, o santuário apresentava o paradoxo de ser o lugar que guardava a lei na Arca do Santíssimo e, ao mesmo tempo, o lugar que oferecia o remédio para o pecado. Era a partir do sacrifício de animais no Antigo Testamento que o pecador era perdoado e restabelecia o relacionamento de sua aliança com Deus. O livro de Levítico descreve detalhadamente os rituais a serem cumpridos, pelos quais o pecado e a culpa de cada um eram transferidos para o santuário, sendo este anualmente purificado. No santuário feito por mãos humanas, como está em Hebreus 10, verso 1, a lei ordenava holocausto e sacrifícios que eram apenas sombra dos bens futuros, que se concretizariam com o sacrifício do legítimo Cordeiro de Deus. A imperfeição da primeira aliança residia no fato de ser apenas a representação do plano de salvação. E como escreve o autor de Hebreus, capítulo 9, verso 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
Cristo não ofereceu-se a si mesmo muitas vezes, como está em Hebreus 9, versos 26 a 28. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 395, Ellen White escreve: quando a lei de Deus é posta diante do pecador, mostrando-lhe a profundidade de seus pecados, ele deve ser encaminhado ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É preciso ensinar a ele arrependimento para com Deus e fé para com nosso Senhor Jesus Cristo. Assim estará o trabalho do representante de Cristo em harmonia com sua obra no santuário celestial. O plano de salvação tem como verdade fundamental que Cristo morreu pelos pecados do mundo, e isso é um dos temas centrais do Novo Testamento. Vamos ler as palavras de Jesus registradas pelo apóstolo João, capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Como escreve Paulo sobre o ministério da reconciliação em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus sempre desejou ser reconhecido como o Deus criador e redentor do homem decaído. O homem precisa reconhecer a santidade de Deus e sua própria pecaminosidade para clamar pelo Deus Salvador. Para apresentar-se diante da majestade de Deus, o que o homem tem como salvo-conduto é o sangue de Cristo. Vamos ler Ellen White em A Fé pela Qual Eu Vivo, página 100. Não é a vontade de Deus que vocês estejam sem confiança, com o coração torturado pelo receio de que Ele não os aceitaria por serem pecaminosos e sem préstimo. Digam: sei que sou pecador e essa é a razão por que necessito de um Salvador. Nenhum mérito ou bondade tenho pelos quais possa pretender a salvação, mas apresento diante de Deus o sangue expiatório do imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a minha única defesa. Ao derramar seu sangue na cruz, Cristo venceu o pecado, esmagou a cabeça da serpente, cumprindo o que fora prometido em Gênesis 3, verso 15. Como fez-se homem, Cristo conhece todas as nossas aflições, dores e tentações e serve como mediador entre cada um de nós e o Pai. Temos um advogado no céu. Diante disso, teve razão o autor de Hebreus ao escrever: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Está em Hebreus 2, verso 3. Além do mais, nosso representante é a justiça excelente e perfeita de Cristo, operada em sua vida pelo sofrimento, única capaz de apresentar-se diante da majestade de Deus.
Em Mensagens Escolhidas, Ellen White comenta que somente Jesus poderia pagar o resgate pelo homem e reconciliá-lo com Deus, porque somente Jesus possuiu a natureza do homem para representá-lo e a natureza divina para manifestar Deus ao mundo e ser mediador entre Deus e o homem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, está descrita a dupla função de Jesus, tal como era simbolizada no santuário terrestre, oferta e ofertante, ambos sem defeitos e sem mácula. Sangue derramado para expiação dos pecados e, ao mesmo tempo, sacerdote e mediador. O mesmo Jesus que derramou seu sangue sobe ao santuário celestial e intercede a Deus por cada um de nós. Porquanto há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quando nós aceitamos Jesus como mediador e falamos dele a outras pessoas, também Jesus promete falar de nós a Deus. Vamos ler as palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai e somente pela fé percorremos esse caminho. É a fé em Jesus que nos torna justos diante do Pai. Jesus nos reconcilia com Deus, mas precisamos acreditar nisso. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 5, versos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O santuário da nova aliança é o santuário celestial, do qual, construído pela mão do homem, foi apenas uma cópia. Tudo o que havia no santuário terrestre era a cópia mais que imperfeita do verdadeiro, pois os elementos fundamentais dos serviços, oferta e ofertantes, eram impróprios, sem qualquer poder salvífico em si mesmos, mas, para que o homem entendesse, ilustravam a história da salvação que Deus estava executando e que ainda executa, pois não terminou. Estamos talvez bem próximos do momento em que, como escreveu Daniel 2, versos 9 e 10, uma pedra cortada, não por mãos humanas, esmiuçará e consumirá os reinos corrompidos, para que subsista para sempre o reino eterno de Deus. Quando ocorrerá, não sabemos, mas sabemos que hoje mesmo o Filho de Deus, que habitou entre nós, reina glorioso à destra do Pai no santuário celestial, onde procede a nosso juízo e intercede por nós. Segue a recomendação de Ellen White em sua obra Evangelismo, páginas 221 e 222. A compreensão correta de ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Deve o povo de Deus ter agora os olhos fixos no santuário celestial, onde se está processando a ministração final de nosso grande sumo sacerdote na obra do juízo, e onde está intercedendo por seu povo. Para concluir, vamos emprestar as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, versos que falam sobre a excelência do amor de Cristo, nos ensinando também que sem ele tudo nos é imperfeito e parcial, imaturo, conhecido apenas em parte e em parte profetizado. Mas, quando a promessa da aliança eterna se cumprir com a volta de Jesus,
Nossos olhos serão abertos, e o que agora vemos por espelho, por enigma, então veremos face a face, e o que agora conhecemos em parte, conheceremos tanto quanto o próprio Cristo nos conhece. E fica em destaque nossa responsabilidade frente à aliança eterna firmada com Deus. De nossa parte, fé em Cristo, esperança na promessa e decorrente obediência à lei e aos seus princípios. E da parte de Deus, como sempre foi e sempre será, permanece como base de tudo o amor que só Ele sabe dar. Segue o verso 13 de 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Até a próxima semana!